Então, o que acontece é o seguinte, dia 10 de janeiro, né, do ano de 2024, eu fui surpreendida, dia 11, na verdade, eu fui surpreendida com a divulgação de um vídeo editado de uma fala que eu tinha feito dia 22 de dezembro de 2023, que era uma sexta-feira, um programa às 19 horas no Opera Mundi, antevéspera de Natal, foi um programa, inclusive, que nem teve muita audiência, mas que eu fazia uma fala analisando o papel político da figura política de Michele Bolsonaro. Esse vídeo passa a ser divulgado no dia 11, por distorcido e com uma frase, né? Frase. Travou. Né? Oi, voltou. Vai lá, professora. Voltou. Aí, com uma frase. Uma frase afirmando que eu estava ameaçando a ex-primeira-dama de morte. E aí outras pessoas começam, isso espalha como um rastilho de pólvora, assim, e figuras políticas, como a Damares, o Eduardo Bolsonaro, várias outras figuras, divulgam esse vídeo manipulado, afirmando, ou insinuando, ou, né, de que eu estaria ameaçando a vida da Michele. É bom lembrar que a Michele Bolsonaro estava envolvida num escândalo que estava nas páginas, inclusive, da mídia hereditária, porque ela, sim, tinha animado, né, e incitado a horda bolsonarista contra a Karina, que é agora vereadora lá em Pernambuco, que era uma estudante. Ou seja, a Michele estava mal na foto, estava precisando se sair do papel de vilã, que era o que ela estava fazendo, incitando, né, a horda a ameaças contra a Karina, e tentar se transformar na vítima. E aí eles começam a divulgar massivamente esse vídeo manipulado, editado, suprimindo uma parte da minha fala. Em poucos minutos tinha manchete no Poder 360, tinha manchete no outro dia no Metrópolis. Isso foi comentado por Alexandre Garcia, por Reinaldo Azevedo, por Ana Paula do vôlei, que virou comentarista agora. Enfim, em toda a rede bolsonarista, inclusive no Gazeta do Povo. Foi um período muito difícil, eu recebi uma quantidade enorme de ameaças de morte, de ameaça de estupro, de linchamento, né, moral na rede social. Eram milhares e milhares de comentários, curtidas e compartilhamentos. E aí, enfim, inicialmente eu tive que, inclusive, andar com segurança. Eu primeiro me tranquei em casa, depois andar com segurança, tive a minha família ameaçada, é tudo muito complicado. Lembrando que eu moro em Santa Catarina, né, que infelizmente é um lugar que tem um grande número de seguidores ativos, eu diria assim, dessas pessoas. Depois que passa a pior parte, eu recebi, inclusive, uma oferta do escritório de advocacia do Dr. Samuel Martins e do Dr. Daniel Klein, e eles se expõem a fazer as ações civis. Porque é bom abrir um parênteses e dizer o seguinte: as ações criminais nunca andaram. Surpreendendo as pessoas, ou talvez não, né? A Polícia Civil de Santa Catarina não tomou absolutamente até hoje nenhuma atitude em relação a todas as ameaças de morte que eu recebi. Inclusive, é bom deixar registrado que dia 29 de dezembro eu recebi mais uma ameaça via redes sociais, 29 de dezembro de 2024, né? E foi novamente registrado em boletim de ocorrência e novamente o silêncio absoluto. Quando eu procurei a delegacia mais recentemente, eles me disseram que a pior ameaça de estupro que eu recebi foi encaminhada para a Polícia Federal e que as outras ameaças estão sob a responsabilidade de um delegado, que, se não me falta o nome, acho que é Abel. E aí, bom, a gente então fez as ações civis, e também é bom abrir um outro parênteses e dizer o seguinte: Michele Bolsonaro fez uma denúncia ainda em janeiro de 2024 contra mim na Delegacia Civil em Brasília. E essa denúncia foi investigada, eu fui inquirida, prestei esclarecimentos, porque eu era só considerada suspeita pela própria denunciante, e o delegado indicou para o Ministério Público, que indicou para o juiz, e todo mundo mandou arquivar, porque eu jamais fiz alguma ameaça para ninguém. Não tinha nenhum fundamento. E mesmo eles tendo usado politicamente a capacidade de contatos que eles têm dentro da Polícia Civil
para fazer o processo andar muito rápido, nem mesmo o delegado que se dispôs a fazer a investigação, em 15 dias eu recebi uma nota precatória para prestar esclarecimentos aqui na delegacia em Santa Catarina a respeito da denúncia que Michele Bolsonaro fez contra mim. E o que foi comprovado eu jamais ameacei essa pessoa. E aí foi arquivado por falta de elementos, porque não tem, né? Eu nunca ameacei ela, portanto não tem por que me investigar. Então, mesmo a Polícia de Brasília, o Ministério Público de Brasília e o juiz arquivaram tudo ainda em março por falta de provas, por falta de elementos, na verdade, porque é uma denúncia vazia. Então, a gente entrou com as denúncias civis em vários entes, e assim, existem literalmente centenas, talvez milhares de pessoas que eu poderia denunciar por divulgação de fake news envolvendo o meu nome, fazendo afirmações de uma coisa que eu jamais fiz. E essa divulgação desse vídeo editado. A gente teve que escolher alguns, porque o escritório, né, eles estão trabalhando o que a gente chama de contrato de risco, ou seja, eles estão entrando com os processos sem eu ter pago nada para eles, eles vão receber alguma coisa se eu receber alguma coisa. E aí, sexta-feira, a gente passou por um momento muito difícil aqui na família, porque a avó paterna dos meus filhos faleceu. Quinta-feira a gente foi visitá-la, ela estava muito mal no hospital e faleceu à noite na quinta-feira. E eu fui sexta-feira para Joaçaba, que é a cidade onde ela foi velada e enterrada, que é a cidade dela, com os meus filhos, que estavam perdendo a avó deles. E quando eu estava lá, no meio do velório, foi que eu recebi a notícia de que teria saído essa sentença condenando Damares Alves. E aí a condenação tem basicamente dois aspectos. Ela foi condenada a retirar a postagem, que segue, ou seja, é um ataque à minha pessoa que segue acontecendo até este momento. Claro, tá porque continua lá, e aí eu reparei também que nesse final de ano teve gente que divulgou de novo na rede bolsonarista o vídeo do Alexandre Garcia falando de mim, tanto que eu voltei a receber comentários dessa horda fascista e, inclusive, essa nova ameaça de morte agora no final do ano. Então, segue acontecendo. A minha imagem segue sendo queimada pela rede bolsonarista que divulga uma fake news que a própria Delegacia de Polícia de Brasília já disse que é mentira, né? Então, ela foi condenada a retirar a postagem, o que até ontem, pelo menos, não tinha acontecido. Eu não sei exatamente como é que funciona, esqueci. Eu ia perguntar para o meu advogado, mas também era sábado, eu viajei 800 quilômetros de sexta e sábado por causa da história do funeral da minha ex-sogra. Então, eu não consegui muito me concentrar nisso, mas ela foi condenada a isso, a retirar a postagem com multa diária de R$1.000 até R$50.000, caso ela não obedeça a ordem judicial, e uma indenização de R$7.000 com correção de 1% desde o dia da divulgação até a data do pagamento. Então, a gente tinha pedido uma indenização maior. É difícil, né? Você não tem como mensurar o que significa uma pessoa ter a vida transformada, porque está tendo a sua vida ameaçada, porque vê os seus filhos ameaçados, porque vê a sua imagem achincalhada, né? E eu sou uma pessoa que tem uma história, eu sou professora, isso interferiu, inclusive, na minha vida profissional. Eu fui candidata a vereadora, eu fui vereadora por um mês, né, assumindo a suplência, então tudo isso estava permeado por esse contexto. E a gente entrou com outras ações de outros processos que estão correndo também, e aguarda que a decisão da justiça seja como essa, de reconhecer que essas pessoas não podem fazer o que querem com a vida dos outros. E que tem uma responsabilidade. Você sabe que a principal alegação dos advogados da Damares é que não foi ela que criou a mentira. Ela só divulgou. Só espalhou. Então... É a desculpa do jacaré comeu minha lição de casa, né, Lenira? Tipo isso. Só que o juiz reconhece que ela tem responsabilidade pelas notícias que ela divulga. Ela não tem o direito de divulgar notícias, ou pseudo-notícias, né? Ou falsas notícias, ou mentiras, que é o que ao fim das contas, sem checagem. E eu considero que a resposta, ainda que o valor seja pequeno e de fato insignificante para ela, mas tem que começar a fazer esse povo perceber que não é bem assim, né? Que eles não podem fazer a bandalha que eles querem com a vida dos outros sem se responsabilizar por isso. E a gente provavelmente, ainda não conversei com o advogado, mas ele acha que sim. Na pequena conversa que eu tive com ele enquanto eu estava lá no velório, foi uma coisa complicada, mas ele, provavelmente a gente deve recorrer, porque o valor é muito baixo, e a gente não sabe, mas, né,
tem que ver se eles vão recorrer, então aí estamos aí no processo e tem os outros processos também contra as outras pessoas que divulgaram essa mentira a meu respeito. Então, é isso, é tentar defender nós, comunicadores sociais, né, que temos um trabalho, a gente vocês muito mais do que eu não sou profissional nesse ramo, mas tenho feito isso com alguma frequência por responsabilidade com a sociedade, de que a gente tem a nossa imagem manipulada, mas todas as pessoas, né, e principalmente quando se parte de autoridades, que estão munidas de estrutura, paga pelo povo, né, afinal de contas, para ficar divulgando notícias falsas e mentiras a respeito das pessoas. Eu falava sobre isso aqui, inclusive, professor, um pouco antes da senhora entrar, que era justamente isso, né? Quando eles têm que indenizar pessoas, como o Guto teve que pagar 30 mil a essa moça, como agora a Damares terá que indenizar a senhora, não é com dinheiro de um trabalho qualquer, é o dinheiro como representantes da sociedade que é pago através dos nossos impostos. Basicamente, nós estamos pagando a sua indenização, ou seja, através de crimes cometidos por essas pessoas. É claro que a gente não pode colocar no mesmo balaio todo tipo de condenação a parlamentar, porque tem condenações que se justificariam, né? Vamos dizer, um parlamentar, vou pegar o caso do Guilherme Boulos, um parlamentar que no exercício da sua função resista à frente da polícia de sair de uma ocupação e é preso por isso. Tá, vou pegar esse caso. Não posso botar todos os crimes. Agora, esse tipo de crime, né, que é ofensivo à honra, que é divulgação de fake news, eu não sei como, mas tinha que haver uma penalização para o magistrado, não, para o parlamentar. Para o magistrado também, se fosse o caso, mas para o parlamentar como um todo. Porque não pode o cara... Enfim, eles cometem os crimes sabendo que a penalização é pecuniária e dinheiro não é o problema, porque afinal de contas estão bem estruturados em cima disso. Então, tinha que ter um arco ali, né, de tanto em tanto tempo ali, se o cara tiver, sei lá, 3 ou 4 processos transitados, julgado durante o seu mandato, ele fica inelegível para o próximo pleito, sei lá, porque improbidade administrativa também é isso, né? Também é você fazer um cálculo que coloque a sua condição de ofensividade a partir do risco do uso do dinheiro público como sustentação para isso. A gente tem... Isso já aconteceria se os processos criminais andassem, né? Porque a lei da ficha limpa, que inclusive agora existem bolsonaristas querendo derrubar a lei da ficha limpa, exatamente porque agora eles começam a ser condenados criminalmente, né? Criminalmente já existe que se você for condenado, você tem que corresponder, vai ter uma denúncia por quebra de decoro na Assembleia, na Câmara, e ele tem que ser... A lei prevê que ele seja punido, inclusive pode ser em caso extremo de cassação. O problema, no meu caso, é que os processos criminais... Não há uma investigação. Pois é. Eu posso afirmar isso categoricamente. Faz mais de um ano. E não há uma investigação. A única vez que eu fui procurada por uma delegacia de polícia de Santa Catarina sobre esse caso foi quando eles fizeram uma manobra que até hoje eu não entendi exatamente como é que funcionava, porque eu moro bem no centro da cidade. E eu fiz a denúncia na delegacia, que é a primeira delegacia da capital, que fica no centro da cidade. Uhum. E eles mandaram a minha denúncia por um motivo que nunca ninguém conseguiu, eu não tenho a menor ideia, e as pessoas com quem eu conversei também não, para a delegacia política de um bairro, que é a Lagoa da Conceição, que é relativamente longe. Não faz sentido, porque é uma denúncia na internet, então o local dela é o local de moradia de quem recebeu a ameaça. Não faz sentido, mas foi a única vez que eu fui contatada, foi quando foi parar na delegacia da Lagoa, aí sim um rapaz que trabalha lá me procurou querendo esclarecimentos e tal, e aí eu falei, mas como que foi parar na Lagoa? Não faz sentido. E no fim das contas ele teve que devolver para a delegacia onde eu fiz a denúncia, porque ela é responsável. Ou se não for ela, teria que ser a delegacia de crimes cibernéticos. Uhum. Não há uma investigação, porque há um delegado responsável, mas ele simplesmente nunca mexeu uma única palha para fazer absolutamente nada a respeito dos agora 3 boletins de ocorrência que eu registrei. E aí eu também fiz uma denúncia no STF.